Então, olha só, pessoal, segundo ano B, a gente estava na primeira aula do segundo trimestre e como eu já havia dito para vocês, nós iremos falar muito sobre meio ambiente, sobre mineração, preservação, conservação de áreas destinadas a isso. Nós vamos falar sobre áreas de proteção ambiental, sobre o meio ambiente, tá bom? E olha só, o que é bioacumulação, que é diferente de magnificação trófica ou cadeia alimentar. Vocês podem ver tanto como magnificação trófica ou cadeia alimentar, tá? E o que é a bioacumulação? São a retenção de compostos não biodegradáveis. E aí a gente precisa entrar na palavra-chave da aula. Biodegradáveis são compostos orgânicos. Vocês devem estar vendo isso na aula de química. Sim. Né? Então, os compostos orgânicos são aquela matéria, digamos assim, que na maior parte, 98% dos casos, são produzidos por seres vivos. Então, o que é um composto orgânico? Uma proteína, uma gordura, um fio de cabelo, uma pele, a saliva e outros exemplos mais. E o que acontece com esses compostos orgânicos que não acontece com materiais artificiais e os inorgânicos? Por exemplo, uma rocha é uma substância feita de areia, de terra e outros minerais. E essa substância terra, ela não vai ser decomposta pela ação de micro-organismos, mas ela sofre uma ação, porém não é decomposta. E olha só, por que biodegradável é a palavra-chave da aula? Os materiais só se acumulam ao longo do tempo porque eles não são biodegradáveis. E como eu havia dito para vocês em relação aos compostos orgânicos, que são praticamente seres vivos, eles sofrem a ação de decompositores, que são bactérias e fungos. Tudo bem? Estes seres, eles são responsáveis por fazer o que dentro do ciclo da matéria? Deixar a matéria disponível no ambiente para que outros organismos completem o ciclo. Por exemplo, você, no seu organismo, tem milhares e trilhões de carbono. Esse carbono, por sua vez, um dia vai voltar para o ambiente. E quem é que pode assimilar esse carbono agora? As plantas. A partir de qual reação química? A fotossíntese. Assim como eu falei do carbono, também tem outros elementos químicos que vão sofrer o ciclo. O ciclo do oxigênio, do enxofre. Todos esses elementos químicos estão em você. Tudo bem? E quem é que faz essa transferência do seu corpo para o ambiente? Os micro-organismos. Porque você é um ser, como eu já havia dito, é um composto orgânico e você sofre essa ação desses micro-organismos. Agora, o plástico, ele sofre a ação dos micro-organismos decompositores? Não. Agora, o agrotóxico, ele sofre a ação desses decompositores? Não, porque o agrotóxico, o mineral, o metal pesado, quer dizer, não são substâncias orgânicas. E elas também foram criadas. Significa que, naturalmente, não existem seus decompositores específicos. E é por isso que plástico permanece no ambiente até séculos. O plástico só vai ser decomposto por ação da radiação solar, da chuva e do vento. E para decompor isso, demora quanto tempo? Séculos. Tudo bem? Vocês conseguiram compreender a palavra-chave da aula, os biodegradáveis e os não biodegradáveis? Quem é que se acumula ao longo do tempo? Os não biodegradáveis. Exemplo: agrotóxico. Vocês recebem agrotóxico desde a gestação da mãe de vocês. A vida intrauterina já vocês estavam expostos ao agrotóxico. Anos e anos. Significa que vocês estão acumulando este agrotóxico. É por isso que hoje a nossa sociedade
as pessoas com mais idades, principalmente, estão tendo mais casos de câncer. O agrotóxico é uma substância cancerígena. Por que nós temos tantos casos de câncer hoje? Porque nós estamos em uma sociedade que depende de muitas substâncias não biodegradáveis para conservação, para efeito de inseticida, herbicida. Tudo bem? Os conservantes que tem nos alimentos, alguns deles não são biodegradáveis, e eles estão se acumulando ao longo da vida no corpo de vocês. Querem um outro exemplo? Os fumantes. Eles fumam o cigarro, tem milhares de substâncias não biodegradáveis que são tóxicas e vai se acumulando ao longo da vida, principalmente em qual órgão? Pulmão. É por isso que a chance de incidência de câncer aumenta com o aumento da sua frequência de uso. Se eu uso tabaco há 30 anos, a probabilidade de eu ter um câncer de pulmão aumenta, concorda, gente? Né? Não é uma certeza, mas aumenta as possibilidades, com certeza. Então, tá, vocês entenderam que bioacumulação é um processo independente? O animal que está ingerindo, ele está ficando com a acumulação desse composto independente. Deu para entender o que é bioacumulação? Agora, quando que a bioacumulação entra dentro da cadeia? Entra dentro é complicado, né? Mas quando que a bioacumulação ela está dentro da cadeia alimentar? Quando a gente observa que os seres eles são interdependentes, falando de cadeia alimentar. E aí a gente vai lembrar lá da sexta série que os produtores são os vegetais, a base fundamental para os herbívoros. Aí no segundo nível da cadeia alimentar a gente vai ter um consumidor que já é um carnívoro, primeira ordem, segunda ordem. Deu para lembrar isso? Nós, seres humanos e outros animais, somos os famosos predadores, topo de cadeia. E quando você observa isso daqui, tá vendo esse símbolo aqui, esse colchete? Dentro da biologia, da química, é um símbolo que representa concentração. Então vamos observar, a partir do que eu falei, vamos observar rapidamente olhando a imagem. Vocês já entenderam que bioacumulação é individual, acontece no nível do indivíduo, e que a magnificação trófica é quando esse indivíduo está dentro de uma cadeia alimentar e essa toxina, esse contaminante, ele está fazendo o que agora? Participando de uma cadeia. Significa que aqui eu estou falando de um ecossistema marinho, mas pode ser um ecossistema terrestre também. Uma lavoura que foi contaminada por agrotóxico sofre o mesmo processo. Vamos imaginar que a gente está em um ambiente aquático, próximo de uma cidade que tem indústria, e essa indústria libera mercúrio em um desses corpos d'água. A água está contaminada. Quem vai absorver esses contaminantes? Fitoplâncton, que são algas. Quem é que produz a maior parte de oxigênio do planeta? O fitoplâncton, que está em maior quantidade lá nos oceanos. Então o fitoplâncton aqui é a base da cadeia alimentar. E eles estão recebendo contaminantes. Por sua vez, o fitoplâncton é a base alimentar do zooplâncton. Quem é o zooplâncton? São crustáceos. Camarões são da família dos camarões também. São crustáceos que têm uma variedade de espécies. Esses crustáceos são conhecidos também pelos crios, que são a base da alimentação das grandes baleias. Então vocês observam, se faltar o fitoplâncton, quem é que vai sofrer? Os animais topo de cadeia. É o efeito em cadeia que a gente chama, não é isso? Então olha só, fitoplâncton com 0,1%. O que quer dizer ppm? Quer dizer partes por milhão. Se eu tenho 1 milhão de partes de água, a concentração do contaminante é 0,01. Então existe uma molécula para 1 milhão de moléculas de água. É uma contaminação irrisória, é muito pouco.
Mas olha o que vai acontecendo. O zooplâncton, por se alimentar de muito fitoplâncton, a concentração dele já faz o quê? Aumenta. A concentração não aumenta só porque passou de um nível para o outro. Vocês têm que entender que os zooplâncton se alimentam de uma enorme quantidade de fitoplâncton. E é por isso que aumenta a quantidade de concentração nesse próximo nível da cadeia alimentar. Quando a gente vai para os consumidores, os herbívoros, os peixes pequenos, por eles comerem grandes quantidades de zooplâncton, que são o krill, eles vão ter uma grande quantidade também de contaminantes. Vocês percebem que de 0,4 já aumenta, de 0,04 já vai aumentar para 0,5 partes por milhão. Isso no peixe pequeno, que é a base da alimentação para quem? Os peixes maiores. Por exemplo, tubarões, por exemplo, raias e assim por diante. Então, se você come um tubarão, eu esqueci agora o nome do tubarão mais comum. Eu esqueci o nome. Tubarão branco? É o tubarão branco aqui no litoral de São Paulo. Enfim, gente, pensem que você foi para o litoral de São Paulo e você inventou de comer um tubarão. Prestem atenção que nem todo tubarão não pode ser comido. Às vezes eles vendem, porém é proibido. Isso é uma bacana, né? Também. Eu só esqueci o nome do tubarão agora. Mas imagine que você foi lá e comeu um tubarão em Ubatuba, em São Paulo. Esse tubarão pode estar contaminado? Sim, possivelmente. Ainda mais nas cidades litorâneas, que tem muita descarga de petróleo, de óleo diesel, de metal pesado e assim por diante. Pode ser em uma concentração bem pequena? Pode ser, mas está. E aí, olha só, você vai lá e come esse peixe grande. Olha, por que aumentou a quantidade já nesses peixes grandes? Porque eles se alimentam de vários peixes pequenos. Não é só a passagem de um nível para o outro que vai aumentar o nível. O que faz aumentar o nível é porque o peixe grande se alimenta de vários peixes pequenos. Quando você vai para o próximo nível, o peixe grande, que serve de alimentação para uma ave marinha, por exemplo, a ave marinha, por comer vários peixes grandes, digamos assim, não comer completamente, mas por ingerir pedaços, enfim, ela vai ter uma concentração muito maior. E aí, um caiçara, que é os povos originários do litoral, vai comer a ave marinha, ou essa ave marinha pode comer outros animais, ou pode servir de alimentação para outros animais, e a concentração vai para onde? Bem maior. Não é costume no litoral de São Paulo, hoje em dia, comer tartarugas, mas em algumas outras cidades do Brasil, alguns povos ainda se alimentam de tartarugas. E qual é o problema de se alimentar de tartaruga, gente? Ela é um animal topo de cadeia. Além dela poder estar contaminada com todos esses agrotóxicos, metais pesados, elementos radioativos, o que as tartarugas marinhas estão fazendo bastante hoje em dia? Comendo plástico. E aí o caiçara vai lá, come uma tartaruga com gosto de, ou cheia de plástico. Tá? No Brasil existe uma legislação para prevenir isso, né? Mas em outros lugares do mundo, não. Tá? E as tartarugas, elas vivem em uma parte do tempo em um determinado lugar, mas elas são cosmopolitas, elas estão no mundo inteiro. Tá? Pessoal, vocês perceberam que o acúmulo desse contaminante ele vai ficar maior ao final da cadeia alimentar. E aí a gente chega para falar sobre nós, que somos os predadores de cadeia, né? Oi, falta 5 minutos, a gente vai assistir ao vídeo que eu deixei para vocês. Deixa eu só ligar aqui colocar a tomada para não perder. Tudo que eu falei para vocês agora na teoria, vamos ver um vídeo na prática, né? De um caso que acontece mesmo.
lá no Alto Xingu, nos rios amazônicos. O que vocês imaginam que causa a contaminação lá na Amazônia? Qual a origem da contaminação dos corpos d'água? Fala para eles darem uma volta que eu vou valorizar esse filme. Diga. O descarte de lixo na região amazônica, o descarte de lixo seria mais pra gente. Na região amazônica está acontecendo muito o quê? Oi? Sim, mas qual? A queima. Qual especificamente? A queima. Pessoal, vamos prestar atenção nesse vídeo. Pode desligar a luz, por favor, gente? Pode desligar a luz, por favor, Karina? Vamos prestar atenção no vídeo. A queima do matamento da biodiversidade. Especificamente. Índios e ribeirinhos da Amazônia possuem mercúrio no organismo em concentrações extremamente elevadas, como já mostraram vários estudos. Uma nova pesquisa levanta suspeitas de que a construção de lagos de hidrelétricas nos rios da região pode estar agravando o problema. O mercúrio, ele é biodegradável? Não. É um mineral que é utilizado na mineração para fazer o quê? Joga-se o mercúrio em uma área que você quer minerar ouro. O mercúrio se junta ao ouro e você consegue retirar o ouro. Depois você separa isso por meio de uma temperatura de fusão ou de ebulição, não tenho certeza, tá? O problema é que o mercúrio no meio ambiente ele contamina, e o mercúrio é uma substância altamente o quê? Cancerígena, e outros problemas de saúde mais eles vão trazer, tá? Então, especificamente, qual é o problema lá da região amazônica que faz a bioacumulação e entra na cadeia alimentar? É a mineração que libera mercúrio nos corpos d'água. A gente precisa ser mais específico. Isso é uma ação antrópica? Uma das que está causando um desequilíbrio ambiental e tudo mais que a gente está vendo aí. Tucuruí, sobre o rio Tocantins, terá 8 milhões de quilowatts. É o primeiro aproveitamento em grande escala do enorme potencial hidrelétrico de nossos rios amazônicos. 100 milhões de quilowatts. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará analisaram amostras de fios de cabelo de 37 ribeirinhos que vivem nos arredores da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, a segunda maior do Brasil. Em um dos moradores analisados, a concentração observada era 7 vezes superior a 10 microgramas de mercúrio por grama de fio de cabelo, limite tolerado pela Organização Mundial da Saúde. 80% do metal identificado estava na sua forma orgânica, o metilmercúrio. Nesse estado, a substância pode causar a chamada doença de Minamata, uma síndrome neurodegenerativa cujo nome tem origem no mega desastre ecológico que matou centenas de pessoas na Baía de Minamata, nos anos 50 no Japão. Os sintomas podem levar anos para se manifestar. Apesar disso, não foram registrados casos como esses na Amazônia até hoje. Na região, é comum que casos de contaminação sejam associados ao garimpo de ouro, que utiliza grandes quantidades de mercúrio para separar o metal precioso da areia dos rios. As áreas observadas na pesquisa estão próximas de pontos de mineração, nenhum deles, no entanto, ligados ao garimpo de ouro, o que sugere que o mercúrio pode ter se espalhado devido ao funcionamento da hidrelétrica de Tucuruí. Uma barragem de hidrelétrica aprisiona a água, criando ecossistemas fechados com matéria orgânica em decomposição. Com chuvas, essas áreas transbordam e suas águas invadem florestas vizinhas, misturando-se a matéria orgânica jovem. Com o tempo e a ação da luz solar, essa mistura produz peróxido de hidrogênio, que ajuda a liberar o mercúrio inorgânico estocado no solo. Em seguida, bactérias anaeróbicas convertem a substância em metilmercúrio. Esse metal é então absorvido por algas, que por sua vez são ingeridas por pequenos peixes. Conforme a substância vai subindo na cadeia alimentar, a sua concentração só aumenta e pode chegar para consumo humano com altos níveis de toxicidade. Ainda não existe um
estudo de causa e efeito que demonstre isso, tá certo? O que sim existem são estudos que relacionam coisas que nos dão indicativos do que pode estar acontecendo. Quando a gente começou a estudar mais sobre as barragens, a gente começou a observar que muitas das barragens na Amazônia já têm estudos demonstrando que tem muita maior quantidade de mercúrio após o enchimento da barragem. Mais de 400 hidrelétricas estão em operação e construção na região. Por isso, especialistas veem a necessidade de estabelecer um plano de monitoramento ambiental para identificar todas as possíveis fontes de exposição ao mercúrio na Amazônia. Além disso, é preciso orientar as populações locais por meio de mapas de risco. A gente tem que trabalhar e minimizar esse problema. Fazer um monitoramento exaustivo ambiental, medindo mercúrio nas plantas, nos peixes, no solo, na água, e fazer isso regularmente, para enquanto subam os níveis de mercúrio, a gente poder avisar a população. E existe uma grande preocupação na comunidade científica, porque as barragens, obviamente, são economicamente muito importantes para a Amazônia. O problema é o custo ambiental que tem nisso. Bom, eu acho que deu para ilustrar bem a prática do que a gente viu um pouquinho aqui. Vocês viram a região amazônica, mas isso aqui acontece, galerinha, em todo o Brasil e o mundo inteiro, porque nós hoje estamos extremamente contaminados por substâncias que são prejudiciais. E vocês poderão me perguntar, professor, por que hoje tem tantas doenças, por exemplo, ligadas ao autismo, tantas doenças relacionadas a câncer por conta dessas contaminações? E vocês percebam que todo problema social vai gerar um problema ambiental, tudo bem? Ou seja, o ser humano sempre teve essa relação com o ambiente, e saber cuidar do ambiente é necessário por uma questão de survival, concordam? Sim ou não? Sobrevivência, qualidade de vida e tudo mais, tá bom? Desculpa, Marcelo, hoje fui eu que tomei seu tempo, tá? Desculpa aí. Pessoal, por hoje foi isso. Eu tento ajudar vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É isso.